queridos companheiros, que a paz de Jesus nos envolva nesse instante e que possamos refletir nos ensinamentos do Mestre através de suas parábolas. Hoje com a parábola dos dois credores, que também é conhecida como Maria aos pés de Jesus. E essa parábola, ela se passa, né, a gente encontra no Evangelho de Lucas, e só nesse Evangelho. Ela não é narrada em mais nenhum outro. E é no capítulo 7 em que ele narra a visita de Jesus a Cafarnaum. E o capítulo começa com Jesus operando várias curas, né, inclusive trazendo de volta à vida uma pessoa. E esses atos e os discursos de Jesus, né, ali no entorno da Galileia, chamavam muita atenção dos fariseus, que era um grupo de judeus que tinham a interpretação da Torá de maneira a acreditar na ressurreição, de maneira a acreditar na imortalidade da alma e de acreditar, aguardar a vinda de um Messias que iria libertar, né, o povo judeu lá do jugo dos romanos. Então, Jesus, com tudo que ele fazia, chamava muita atenção dos fariseus, né? Porque eles já começavam a se questionar se Jesus seria esse Messias. Então, um fariseu, para tentar testar, né, se Jesus realmente era de fato um profeta, ele o convida para sua casa para um banquete. A gente aqui não sabe se é um almoço, se é um jantar, mas naquela época, ao convidar, né, uma pessoa para um banquete, esse banquete era meio público. Os convidados ficavam numa mesa, a mesa daquela época não era como nos dias de hoje, né, elas eram baixas e onde as pessoas se sentavam era quase que camas, né, tinham inclusive travesseiros para as pessoas ficarem de uma maneira bem confortável. Então as pessoas se debruçavam assim sobre a mesa, mas praticamente deitadas. E em torno dessa mesa, como eram feitas em pátios, as casas eram grandes, eram feitas em pátios abertos, o povo entrava para acompanhar esses banquetes, como se fosse uma atração. E no final deles era comum até que as sobras, né, que os restos fossem dados a esses visitantes. Então, um desses visitantes é uma mulher, né, que Jesus chega, senta à mesa com o convidado e ela começa a chorar copiosamente e banha os pés de Jesus com suas lágrimas. Não tendo com o que secar, ela seca os pés de Jesus com os cabelos e unge, né, os pés de Jesus com um óleo perfumado que ela tiraria eles chamam de alabastro. Era um vidrinho de perfume, né, que as mulheres costumavam carregar, caríssimos, né? E tudo isso chama muita atenção, tanto do anfitrião da casa como dos seus convidados, porque ela quebra todas as regras de etiqueta, né? Primeiro que ela é uma mulher, as mulheres elas não podiam nem estar ali entre os homens, né? Quando havia essas reuniões, elas tinham o seu lugar próprio. Então, uma pessoa chegar à casa de uma outra, né? Ir até seu convidado, tocá-lo, um homem que não era seu marido, que ela nem conhecia, soltar os cabelos em público era uma proibição na Torá, na própria Torá. Então ela transgrediu assim várias regras. E o anfitrião ficou assim muito abismado de Jesus não adverti-la, porque como é que pode ele ser um profeta, permitir tudo aquilo e ainda não identificar aquela mulher como uma pecadora, né? Então isso passou pelo pensamento do anfitrião, mas ele não relata, né? Ele só pensa. Mas Jesus, que conseguia absorver tanto o que se passava com a mulher quanto o que se passava com o companheiro, ele narra, né, a história de um credor que tinha dois devedores. Um devedor devia uma quantia muito grande, que eram 500 denários, né? O denário na época valia por um dia de trabalho, então quer dizer, muito dinheiro.
e o outro devia 50 denários, devia bem menos. E aí Jesus, né, a maneira de Sócrates, né, porque a resposta não tem como ser outra, pergunta pro fariseu: qual dos dois, né, amou mais o credor, né, que lhe perdoou sua dívida? E aí o fariseu foi forçado a responder que foi aquele que a dívida era maior, né? E aí Jesus diz que ele tem razão e começa a descrever a situação dele e da mulher, fazer a comparação dos dois devedores com a do anfitrião e a mulher que ali estava, né? Aonde ele, naquela época, era comum que o anfitrião da casa, como sinal de boas-vindas, fizesse todos aqueles passos que a mulher fez e o anfitrião não havia feito com Jesus, né? Recebê-lo com um beijo, que costumava ser até no rosto, se a pessoa identificasse o outro como igual. Lavar seus pés, porque vinha empoeirado da rua, né? E as mãos também, para poder se sentar à mesa. Não foi oferecida a Jesus, geralmente eram os servos que faziam isso. Não foi oferecido a lavação, né, a Jesus. E o anfitrião ungia esse convidado com óleo, né, na cabeça, como um sinal de boas-vindas. Ou seja, aquele anfitrião havia deixado de dar as boas-vindas ali àquele local a Jesus. Então ele, nessa comparação, ele faz, e obrigando, né, a resposta do companheiro, ele o faz refletir em torno do que ele ali está fazendo, né? Que aquela mulher, ela tem muitos pecados, mas naquele instante ela está se desfazendo de todos eles, né? No final, inclusive, Jesus identifica que ela seus pecados foram perdoados porque ela amou muito mais, né, do que aquele que tinha poucos pecados, mas amou, vamos dizer assim, na mesma proporção. Então isso traz a gente a muitas questões, mas se a gente fosse olhar só pelo lado dos evangelhos, a gente não teria esse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, porque no livro Boa Nova, Humberto de Campos vai identificar essa mulher como sendo Maria Madalena, né? Ele no livro Boa Nova, ele traz assim, o trecho do capítulo Maria Madalena, diz que decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Então quer dizer que ele faz essa relação dessa mulher com Maria Madalena. E a gente vendo, né, acompanhando a vida de Maria Madalena, toda a história, a partir do momento em que ela se liberta, ela passa a seguir Jesus e acompanhar todos os seus passos e realmente transforma a sua vida, né? A gente começa a se perguntar, esse fariseu, a gente não tem mais notícia dele depois dessa parábola, né? O que será que foi feito dele? Será que ele tirou proveito desses ensinos de Jesus? Será que ele mudou alguma coisa na sua vida? Será que ele repensou tudo aquilo que ele tinha contato? Porque ele tinha contato com Deus, né? Mas a forma dos fariseus da época, que Jesus chamou de túmulos caiados, ou seja, eles seguiam rigorosamente as leis que estavam prescritas na Torá, mas no seu íntimo eles não faziam nada para melhorar e para conseguir chegar a Deus da forma como a gente interpreta e da forma como Jesus iria trazer para os seus, né, seguidores. Então, será que ele aproveitou tudo isso, estar ali com Jesus, e mudou? A gente não sabe. Mas a gente sabe que muitos de nós espíritas temos contato diariamente com essas verdades, com esse conteúdo maravilhoso, com os ensinos de Jesus. E será que isso de fato modifica alguma coisa na gente? Será que a gente ama o suficiente, como ele fala, né, para Maria Madalena, que por ela amar muito a vida dela se transformou, e quando a gente interpreta e tem contato com a história de vida dela, a gente vai ver que é verdade? Será que a gente faz, né, aproveita bem as oportunidades para mudar
de estudo, né, e de autoiluminação, para realmente se autoiluminar, porque uma coisa é a gente ter contato, outra coisa é a gente colocar em prática, né? Mas fazendo essa comparação dos dois credores, né, como eu falei, do fariseu a gente não tem noção, a gente não tem notícia, a gente não teve mais contato. Mas de Maria Madalena, nesse próprio capítulo do Humberto de Campos, a gente tem a descrição do desencarne dela, né? Então a gente vai ver que aquela troca que ela fez, né, daquela vida de prazeres, de tudo que ela tinha, uma vida como pecadora, mas que tinha tudo, né? E a gente vai perceber, inclusive, em Lucas, que ela é uma das mantenedoras. O que isso significa? Que esses bens que ela tinha, que ela possuía, ela iria se desfazendo e ia auxiliando aos apóstolos, né, e a Jesus, essas idas deles, as viagens, né, era uma forma também de manutenção daquele trabalho, a gente falando financeiramente, né, e ela se despojou de tudo isso, seguiu Jesus, foi a primeira pessoa a vê-lo, né, depois que ele retornou. Então, uma vida de merecimento que foi coroada com essa belíssima, né? As palavras de Humberto de Campos são poéticas, e aí ele narra o desencarne dela dessa forma. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E aí a gente brincando, né, vai novamente fazer com que a reflexão fique. A gente está amando muito, né, porque é uma receita simples, amar mais. É só isso que a gente precisa fazer. É fácil, né? Amar mais. A gente está amando mais, a gente está aproveitando tudo que a espiritualidade nos dá e amando mais. Se a gente for ver a necessidade desses instantes que a gente está passando de pandemia, de dor, de medo, né, de frustração, de não poder trabalhar, a gente vai ver que não, porque se a gente de fato tivesse, né, aproveitado todos esses longos 2000 anos aí para desenvolver esse amor que Jesus fala nessa parábola, nós não estaríamos passando por essas situações, não teríamos necessidade, né, de sermos abatidos e termos que acordassem estremecidos para poder despertar. Então, que a gente aproveite essa parábola para repensar, né? Repensar os nossos atos, saber se a gente não está aí se colocando no lugar desse credor que, já que eu estou devendo menos, né? Então, depois eu vou deixar para uma próxima, para um próximo momento, para uma outra encarnação. Então, vamos amar mais, vamos aproveitar o agora, né? E tentar, pelo menos, seguir os passos do nosso Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe imensamente, hoje e sempre. Que assim seja.